queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Leandra Fonseca. E hoje, que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar os termos da oração, sujeito e predicado. Vocês lembram? Aí, sabe identificar o sujeito do predicado, olhou ali uma oração, eu sei que aqui está o sujeito, aqui está o predicado. Não? Se não, não tem problema. Vem comigo que nós vamos tirar as dúvidas, aprender mais um pouco. E aí surge uma pergunta. Você lembra o que é oração? Porque nós vamos estudar hoje os termos da oração. Mas aí você tem que lembrar o que é oração. Não lembra o que é oração? Então vem comigo que eu vou já te explicar. Oração é toda a frase com verbo. Uma oração se organiza em função de uma forma verbal, em torno de um verbo ou de uma locução verbal, independentemente de possuir sentido completo ou não. Então, viram só que a oração, ela gira em torno de um verbo, então também é necessário que vocês lembrem o que é verbo, porque vocês precisarão reconhecer o verbo para identificar ali se há uma oração ou não, porque nós sabemos que nós temos frases e nós temos orações. É diferente? É diferente. A frase, ela não contém verbo, né, necessariamente, e já a oração, ela precisa ter verbo para ser ali, receber o nome de oração. Então, os termos sujeito e predicado, nós chamamos eles de termos essenciais. Professora, mas por que essenciais? O que é algo essencial? Essencial é algo que nós sabemos que é muito importante, que até não podemos viver sem. Então, um sujeito e o predicado, ele é chamado de termo essencial, porque ele faz parte ali da oração, né? Para que haja oração, necessita ter o sujeito e o predicado. Tudo bem até aqui? Lembraram aí o que é oração? Então, vamos prosseguir. Vamos lá para sujeito. O que é sujeito? Sujeito é o termo sobre o qual se dá uma informação, com quem o verbo concorda. Então, o sujeito nada mais é do que o ser de quem se fala algo, tá? Uma informação sobre quem você dá uma informação. Então, isso aí que é o sujeito, tá? O restante da oração, ela vai dar uma informação, vai falar algo sobre aquele sujeito, aquele ser, aquele termo. E predicado, vamos lá ver, lembrar o que é predicado, é aquilo que se fala do sujeito, é o termo que contém a declaração referida ao sujeito. Então, tudo que se fala sobre o sujeito, nós chamamos de predicado, tá? Então, aquelas informações que se referem lá ao sujeito, é predicado. E o verbo, que eu falei lá no começo, que eu tenho que dar uma lembrada aí no que é verbo, o verbo, ele faz parte do predicado, ele sempre vai ficar lá no predicado, não esqueçam aí dessa dica. E eu trouxe para vocês uma charge bem interessante, tá? Dos 3 porquinhos e o lobo mau. Vamos dar uma lida aí nessa charge. O lobo desistiu de ser o vilão em nossas histórias. Ele descobriu na escola que é muito criativo e agora só pensa em ser inventor. Então, olha só. Os 3 porquinhos ficaram assim bem admirados que o lobo mau não quer mais ser o vilão das histórias. Ele foi para a escola, né, e lá ele descobriu a sua criatividade, que ser inventor. Então, nós vamos analisar a primeira fala dessa charge. Qual a primeira fala? O lobo desistiu de ser o vilão em nossas histórias. Tá. Sobre quem se fala nessa oração? Essas informações é sobre quem? Quem disse sobre o lobo, acertou. Então, ele é o sujeito da oração, né? É sobre ele que estão falando, é sobre o lobo. E tudo que se fala sobre o lobo, o restante da oração, é o quê? O predicado. Bem legal, bem legalzinho de compreender. Então, fica assim, sujeito, o lobo, e o predicado, né, é tudo aquilo que falaram do lobo. Desistiu de ser o vilão em nossas histórias. Compreenderam o exemplo aí da charge? Ok, então o lobo, ele é o sujeito aí na frase, porque é sobre ele que estão falando, é sobre ele que se diz algo, tá? E aquilo que se diz algo, ele é o predicado.
ok? Então, nós temos aí, bem legal para vocês compreenderem aí, o que é sujeito e o que é predicado. E para praticar aí a questão da identificação, que eu espero que não tenha mais dificuldade de identificar em uma oração que é o sujeito, que é o predicado, nós vamos analisar algumas questões, algumas orações aí. A primeira diz assim: Ana pediu licença para sair da sala. O sujeito, que é um sujeito, Ana. E quem é o predicado? Aí o predicado da oração pediu licença para sair da sala. E nós temos aí destacado pediu, que é o quê? O verbo, tá? É o verbo aí. Então sempre fique ligadinho no verbo. O verbo sempre fica no predicado e ele sempre vai concordar lá com o sujeito, ok? A nossa segunda questão. Esperavam pacientemente os candidatos. Sujeito. Quem é o sujeito aí? Sobre quem está se falando? Os candidatos. Então, os candidatos aí é o sujeito da oração. E o predicado é tudo aquilo que se fala sobre os candidatos. Esperavam pacientemente. Nós temos aí esperavam destacado, que é o verbo. Notaram aí alguma diferença? Professora, o sujeito ele veio no final da frase. E aí que tá tudo bem. Tá? Pode ser sim. O sujeito ele não fica só lá no início da frase, não. Ele pode ficar no início, logo no início, e depois é o predicado. Ele pode ficar no meio, tá? E também pode ficar no final da oração, ok? Então, o sujeito ele pode ficar aí nesses três lugares, nessas três posições na oração. Já resolvi duas questões com vocês e agora eu vou deixar três para vocês responderem, colocarem aqui nos comentários a resposta que eu vou corrigir, vou dar uma conferida lá. Então, a terceira questão, ela diz assim: as professoras estão em reunião. E aí, quem é um sujeito? Quem é um predicado? A próxima questão: em cada galho pousa o pássaro da esperança. Quem é o sujeito aí nessa oração, gente? Quem é o predicado? E a última questão: a pétala é uma lembrança. Quem é o sujeito dessa oração? Quem é o predicado? Não esqueçam de colocar aqui nos comentários a resposta dessas três questões. Nós precisamos praticar, tá? Para internalizar aí o conhecimento. Então, meus queridos, muito obrigado mais uma vez pela companhia de todos. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e de deixar nos comentários aqui o seu nome, o nome da sua escola, a sua turma, se está gostando dos vídeos, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.